Hoje nós vamos falar sobre o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965 de 2014. Tal lei surgiu num contexto de crescimento do uso da internet no Brasil nos anos 2000, o que fomentou a necessidade de se estabelecer legislação específica que apresentasse diretrizes fundamentais de governança digital a fim de regulamentar os direitos e deveres tanto dos usuários quanto das empresas. Ele já está valendo há mais de 10 anos e trouxe um grande avanço na forma como a internet é regulada aqui no país. Foi criado com base em muita discussão com diferentes setores da sociedade e tem como foco garantir direitos como a liberdade de empresas, a privacidade dos usuários, a proteção das comunicações, a neutralidade da rede e a liberdade de expressão. Quando se trata da responsabilidade das plataformas pelo que os usuários publicam, a ideia foi equilibrar a proteção da liberdade de expressão com outros direitos que também precisam ser levados em conta. Pelo artigo 19 do Marco Civil, as plataformas só podem ser responsabilizadas se não removerem o conteúdo depois de uma ordem judicial. Já o artigo 21 permite a remoção sem ordem judicial, mas apenas para casos envolvendo nudez ou violação de privacidade. Ou seja, a regra geral dá preferência à liberdade de expressão, mas isso pode mudar em situações concretas, sempre com análise do judiciário e respeitando as próprias regras das plataformas. Agora, o STF está analisando essa questão à luz da Constituição, no julgamento de dois casos importantes: os recursos extraordinários 105.7.258 e 103.7.396, que correspondem aos temas 533 e 987. Como os assuntos dos dois são parecidos, o julgamento acontece de forma conjunta. Mas antes de entrar no detalhe desses casos, vale entender um pouco melhor como eles funcionam e quais são seus efeitos. O que o STF está fazendo aqui é chamado de controle de constitucionalidade, que basicamente serve para verificar se uma lei ou norma está de acordo com a Constituição, tanto quando falamos do seu conteúdo, quanto quando falamos da forma que ela foi elaborada. Como a Constituição é a base do nosso sistema jurídico, o famoso topo da pirâmide, todas as outras leis precisam seguir o que ela determina. Isso inclui o Marco Civil da Internet. Nos casos dos recursos extraordinários que estamos discutindo, o controle de constitucionalidade acontece de forma repressiva e difusa. Ou seja, o STF está analisando uma norma que já está em vigor, mas com base em um caso específico, que é o foco principal do julgamento. Aqui no Brasil, qualquer juiz pode fazer esse tipo de controle, e pelo menos no passado, ele só gerava consequência para as partes envolvidas naquele processo. O detalhe interessante é que atualmente isso tem mudado. Alguns juristas e decisões do próprio STF vêm adotando uma nova interpretação, especialmente quando se trata dos recursos extraordinários, que tratam de temas de repercussão geral, ou seja, que afetam a sociedade como um todo. Vão acontecer quando as partes de um processo não concordam com a decisão tomada pelo juiz ou pelo tribunal, recorrendo então ao Supremo. O STF geralmente faz só o chamado controle concentrado, que avalia uma lei sem precisar de um caso concreto em que ela está aplicada. Mas nos recursos extraordinários, como esse que estamos analisando, ele também acaba fazendo um controle difuso, num fenômeno que chamamos de abstrativização do controle difuso. Isso significa que, mesmo sendo um julgamento sobre um caso específico, a decisão tomada vai acabar valendo para todo mundo, mas a princípio só dele para frente. Como você já deve ter percebido, compreender tudo isso é muito importante, porque significa que o resultado do julgamento desses recursos extraordinários vai impactar diretamente a vida de todos os brasileiros. Recurso extraordinário 1.037.396, tema 987, repercussão geral, e relatoria do ministro Dias Toffoli. A discussão é sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse artigo exige ordem judicial prévia e específica de exclusão de conteúdo para responsabilização civil de provedores de internet, websites, gestores de redes sociais, por danos decorrentes de atos ilícitos praticados por terceiros. Autor do recurso, o Facebook questiona a decisão da segunda turma recursal civil do Colégio Recursal de Piracicaba, São Paulo, que condenou a rede social a excluir o perfil falso de uma pessoa que entrou com a ação na justiça e a pagar indenização por danos morais. Para a Justiça Paulista, a necessidade de uma medida judicial prévia para responsabilizar a empresa fere o direito básico de reparação de danos patrimoniais e morais. Por outro lado, o Facebook defende que o artigo 19 do Marco Civil da Internet protege a liberdade de expressão e evita a censura privada. O tema 533, referente ao recurso extraordinário 105.7.258, entrou na pauta do STF em 2017, quando foi reconhecida sua repercussão geral. O seu relator é o ministro Luiz Fux, e o que está em jogo aqui é o seguinte: as plataformas da internet são obrigadas a monitorar e remover conteúdos ofensivos sem precisar de uma ordem judicial? Esse tema surgiu a partir de um processo movido por uma professora contra o Google. Na época do Orkut, alguns alunos criaram uma comunidade na plataforma para postar conteúdos ofensivos contra ela. A professora então entrou com uma ação pedindo a remoção da comunidade e uma indenização por danos morais.
O juiz deu razão a ela, ordenando que o Google apagasse a comunidade e pagasse a indenização. A decisão foi mantida na turma recursal de Belo Horizonte. O Google, então, recorreu ao STF, argumentando que não poderia ser responsabilizado por não fiscalizar conteúdos postados por usuários, pois isso acabaria se configurando como censura prévia, algo proibido pela nossa Constituição. A empresa citou vários artigos da Constituição Federal para reforçar que essa obrigação só poderia ser imposta por meio de uma decisão judicial, respeitando o princípio da reserva de jurisdição. Antes de apresentar os votos dos ministros do STF, vamos entender o que é um ministro relator. O relator de um processo do STF é um ministro do Supremo Tribunal Federal que analisa detalhadamente um processo, apresentando um relatório e o seu voto. O voto do relator é muito importante, porque ele serve como referência para os demais juízes. Estes decidem acompanhar o voto do relator ou discordam dele. Vamos então aos votos. O ministro Dias Toffoli, relator do recurso extraordinário 103.396, iniciou seu voto na sessão do dia 28 de novembro de 2024, finalizando na sessão do dia 5 de dezembro do mesmo ano. Ele negou provimento ao recurso extraordinário, o que significa que a sentença original foi mantida. Para ele, o artigo 19 do Marco Civil da Internet é inconstitucional, ou seja, é incompatível com a Constituição, uma vez que desde sua edição foi incapaz de oferecer proteção efetiva aos direitos fundamentais e de resguardar os princípios e valores constitucionais nos ambientes virtuais. Para ele, a responsabilização das plataformas, nesse caso do Facebook, por danos decorrentes de condutas ilícitas praticadas por terceiros na internet, representa uma forma mais eficaz no combate à violência digital. Ele defende que essa responsabilização deve se basear no artigo 21 do Marco Civil, que prevê a retirada dos conteúdos de violência, ódio e falsidade de forma mais rápida após simples notificação da plataforma, garantindo que as vítimas sejam menos prejudicadas. A demora na retirada pode causar prejuízos às pessoas afetadas. Na sessão de 11 de dezembro de 2024, o ministro Luiz Fux, relator do recurso extraordinário 105.7.258, apresentou o seu voto. Ele seguiu a mesma linha de raciocínio de Toffoli, defendendo a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Para ele, o artigo em questão favorece as visualizações e lucros com publicidade e acaba deixando os direitos das pessoas em segundo plano. Fux considera que conteúdos ilícitos ou ofensivos devem ser removidos imediatamente após a notificação às plataformas, evitando que as postagens viralizem, ou seja, que ganhem visibilidade e atinjam de forma grave a reputação das pessoas. Segundo ele, a indenização dada às vítimas por essa demora na retirada de conteúdo ofensivo é apenas uma espécie de prêmio de consolação, enquanto a plataforma infratora continua lucrando em cima da exposição indevida. Assim, para Fux, as plataformas devem monitorar e remover imediatamente conteúdos que promovam discurso de ódio, racismo, pedofilia, incitação à violência, apologia a golpes de Estado e a destruição do Estado democrático de direito sem essa necessidade de notificação. O ministro Luiz Roberto Barroso apresentou seu voto na sessão do dia 18 de dezembro de 2024, deixando claro que diverge em alguns aspectos dos votos dos ministros Dias Toffoli e Luiz Fux. Para Barroso, o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser considerado parcialmente inconstitucional, pois entende que, em diversas situações, a remoção de conteúdo somente deve ocorrer após ordem judicial. Portanto, até o momento, os dois relatores votaram pela inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, enquanto o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela inconstitucionalidade parcial do referido artigo. Os julgamentos ainda estão em andamento, mas os votos dos ministros, em especial dos relatores, já indicam qual será a decisão final a ser tomada. Como já vimos anteriormente, esses artigos são fundamentais para entender a responsabilidade das plataformas digitais no Brasil. O artigo 19 estabelece que as redes sociais e sites só são obrigados a remover conteúdo se houver uma decisão judicial. Já o artigo 21 trata das situações específicas, como imagens de nudez ou de cunho privado, que podem ser removidas mediante simples notificação. Por um lado, a exigência de retirada de conteúdos mediante apenas notificação pode acarretar um fenômeno de censura privada, levando as plataformas a excluírem publicações de forma preventiva para evitar sanções. Essa situação pode comprometer a liberdade de expressão e a diversidade de opiniões no ambiente digital. Como consequência, conteúdos legítimos como debates políticos, denúncias sociais e opiniões divergentes podem ser removidas injustamente, afetando diretamente a diversidade de opiniões e o direito à informação. Em paralelo, é necessário discutir acerca de como a dinâmica de monitoramento se daria, tendo em vista que ela pode se mostrar desafiadora. A exigência de que as plataformas atuem de maneira proativa na remoção de conteúdos pode criar obstáculos técnicos e jurídicos, especialmente no que diz respeito à definição do que se caracteriza um conteúdo ilegal. Essa indefinição pode levar a diferentes interpretações e aplicações inconsistentes das regras, variando de plataforma para plataforma e até mesmo dentro da mesma rede social.
dependendo dos critérios adotados por moderadores humanos ou algoritmos de inteligência artificial. Assim, a falta de critérios claros pode ocasionar inconsistências na aplicação das normas e insegurança jurídica, tanto para empresas quanto para os usuários. As deliberações acerca da retirada de conteúdo exercem uma influência direta sobre a sociedade civil. Caso as normas sejam excessivamente permissivas, viramos presas da censura do setor privado e da homogeneidade das opiniões. Caso estas sejam excessivamente rígidas, podemos incorrer em barreiras prejudiciais e na ineficácia da aplicação das normas. Além disso, as empresas teriam que investir em tecnologia e pessoal treinado para realizar essa moderação, o que nem sempre é viável. Diante do que a gente conversou aqui, é notória a relevância dessa temática, concernente à definição dos limites das plataformas digitais e a proteção dos direitos fundamentais, tais como a nossa liberdade de expressão e o direito à privacidade. Então, a gente percebe que a decisão de tal recurso pela STF é de suma importância no que se refere à interpretação e aplicação do Marco Civil da Internet, na medida que isso vai influenciar a maneira como as plataformas digitais gerenciam os conteúdos produzidos por nós. No final das contas, fortalecer a responsabilidade das plataformas pode ser uma maneira de combater a desinformação e o uso devido da internet, mas também precisamos ficar atentos para que essas mudanças não sejam usadas para limitar discursos críticos e o debate democrático. E você, o que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Até mais!